E eu vou começar falando sobre a Bahia. Eu vou estar começando pelo patrimônio cultural. A Bahia é um dos estados mais ricos em cultura do Brasil. O Centro Histórico de Salvador, por exemplo, é um patrimônio cultural da humanidade reconhecido pela Unesco desde 1985. As suas ruas de pedra, casarões coloridos e igrejas antigas contam a história da colonização portuguesa e também da resistência do povo negro. É lá que fica o famoso Pelourinho, símbolo da cultura afro-brasileira, da música, da dança e também da fé. A mistura entre o catolicismo e as religiões de matriz africana, como o candomblé, cria uma identidade única. A culinária com o acarajé, o vatapá e o caruru também é parte viva desse patrimônio. Cada festa popular, como o Carnaval de Salvador e a Lavagem do Bonfim, mostra que o povo baiano transforma história e tradição em arte, alegria e também resistência. Agora que terminamos o patrimônio cultural, vamos para o patrimônio natural da Bahia. A Bahia é um verdadeiro paraíso natural. O estado, ele abriga o Parque Nacional da Chapada Diamantina, que é um dos lugares mais impressionantes do Brasil e um dos principais patrimônios naturais da região. Com suas montanhas, cachoeiras e cavernas, a Chapada é um refúgio de biodiversidade e beleza. A Cachoeira da Fumaça, o Morro do Pai Inácio e o Vale do Pati são paisagens que parecem saídas de um sonho. Mas a riqueza natural da Bahia não para por aí. O litoral baiano, com mais de 1.000 quilômetros de praias, é o maior do país, de Porto Seguro a Morro de São Paulo. O mar azul e as falácias coloridas formam um cenário encantador. Além disso, há áreas de manguezal, recifes e florestas que protegem inúmeras espécies. Cuidar dessas belezas é essencial, porque o patrimônio natural baiano é um presente da natureza e também uma herança para o nosso futuro. Agora que terminamos o patrimônio natural, vamos para o patrimônio misto da Bahia. O Parque Nacional do Descobrimento, no sul da Bahia, é um exemplo de patrimônio misto, porque une valor natural e cultural. Foi ali próximo a Porto Seguro que os portugueses chegaram em 1500, marcando o início da história do Brasil. Ao mesmo tempo, essa região abriga florestas da Mata Atlântica e comunidades indígenas Pataxó, que preservam suas tradições há séculos. A combinação da natureza exuberante com a presença viva da cultura indígena e histórica faz dessa área um símbolo do encontro entre povos, saberes e ecossistemas. É um lugar onde o passado do Brasil ainda pode ser sentido, tanto nas árvores antigas quanto nas histórias contadas pelos povos locais. Proteger esse tipo de patrimônio é proteger quem somos e de onde viemos, garantindo que natureza e cultura continuem caminhando juntas. Bom dia, turma. Hoje, Eduardo Rocha, eu vou falar um pouco sobre a Chapada do Araripe. Chapada do Araripe se encontra basicamente aqui, no meio do Piauí, do Pernambuco e do Ceará, que é o estado que eu estou representando aqui para se aprofundar mais. Para a gente entender mais um pouco sobre a Chapada do Araripe, bora chegar pertinho dela. A Chapada do Araripe não é exatamente um patrimônio mundial cultural. Porém, ela está numa campanha muito forte, onde ela está muito perto de virar considerada pela Unesco um patrimônio mundial cultural, certo? E por que ela é tão importante assim? Por causa que ela é um sítio arqueológico muito importante para o Brasil, tendo esse dinossauro aqui. E também esse dinossauro aqui, ó. Nem que isso não parece tanto dinossauro, mas é um dinossauro, foi encontrado há milhões de anos atrás. Ela também tem uma grande biodiversidade, como por exemplo esse laguinho aqui, que muito bonito, né? Tem vários lagos assim nessa área da Chapada do Araripe. Também já foi encontrado dinossauros não, peixes arqueológicos nesses lagos. E também tem essa grande gama de florestas aqui atrás de mim. Isso faz com que ela seja muito importante para o Ceará, Piauí, Pernambuco, e por isso que tem essa campanha para trazer ela como um patrimônio mundial cultural. Agora eu vou passar a fala para o meu coleguinha. Um pouco sobre o Ecomuseu do Mangue. O Ecomuseu do Mangue fica nessa cidadezona aqui, ó. Fortaleza, muito bonita, cheia de praia, prédio. E agora a gente vai entrar um pouco em Fortaleza para achar esse Ecomuseu. Aqui tá ele. Essa casinha aqui, na verdade, é só feita para se cadastrar e poder entrar no mangue, que é o bioma que a gente vai ver. Agora que a gente tá aqui, eu vou falar um pouco sobre a importância desse ecomuseu para proteger o mangue. O ecomuseu aqui em Fortaleza, ele é muito importante para você conseguir conectar a comunidade e conseguir preservar o bioma melhor e trazer essa conscientização. Ele é muito importante nisso, porque o mangue, como qualquer outro bioma,
sofre de queimadas, sofre de problemas ambientais, sofre de espécies ameaçadas. E ele é um patrimônio natural do Ceará, então ele é muito importante para vocês verem, porque ele quer trazer essa conscientização. E como que ele faz isso? Ele faz isso assim. Ó, tá vendo esse pessoal aqui? Eles vão brincar de lama. E eu vou brincar um pouquinho aqui de lama. Isso daqui ensina um pouquinho sobre como a gente deve se conectar e preservar o mangue, entendeu? E é isso que esse ecomuseu quer trazer. Obrigado, agora eu vou passar a fala. E vou ficar brincando um pouquinho de lama. E aí galera, dessa vez eu tô aqui no Juroca de Jericoacoara e vou falar um pouco sobre o Parque Nacional de Jericoacoara, que é um patrimônio misto do Ceará. Isso daqui é o Parque Nacional de Jericoacoara. É um patrimônio misto muito amplo, onde parece ter só um desertão atrás de mim, mas não, tem manguezais pra cá, tem outros biomas pra lá. E ele é muito importante naturalmente pela sua beleza, por causa desses biomas que ele consegue preservar. E também como, por exemplo, esse arco aqui, que é muito famoso, que é chamado de Pedra Furada, que é um arco de pedras construído naturalmente por ondas e ventos por milhares de anos que bateram na pedra e causaram esse buraco. Isso é muito bonito e muitas pessoas vêm aqui tirar foto por causa dessa beleza natural. Ele também era importante culturalmente pela tribo Jericoacoara, que hoje em dia não tá mais aqui. Porém, agora eles moravam praticamente aqui, com o mar atrás, o bioma de areia por aqui, na direita os manguezais, na esquerda outros biomas que eles conseguiam sobreviver facilmente. Hoje em dia o pessoal vem aqui para conversar, para nadar no mar ali, andar de barquinho. Ele também é famoso por suas dunas. Obrigado pela atenção. Eu vou falar um pouco aqui sobre o patrimônio cultural, natural e misto de Pernambuco. O patrimônio cultural de Pernambuco inclui edificações, monumentos e conjuntos urbanos que refletem a história colonial, religiosa e social do estado. Destacam-se cidades como Recife, Olinda e Igaraçu, que conservam construções do período colonial português e estilos arquitetônicos variados, do renascentista ao neoclássico. E vou falar alguns exemplos do patrimônio cultural de Pernambuco. Recife, Forte das 5 Pontes, conjunto arquitetônico urbanístico, Capela Dourada. Olinda, conjunto urbanístico histórico tombado pela Unesco e convento e igreja de São Francisco. Igaraçu, convento e igreja de Santo Antônio, capelas do século XVI. E Fernando de Noronha, reconhecido como patrimônio natural mundial por seu ecossistema marinho e biodiversidade. Além de igrejas fortes e casarões, há monumentos naturais como Pedra, tombada estadualmente, que também faz parte do patrimônio do estado. Agora também vou falar sobre um pouco do patrimônio natural. Pernambuco possui um rico patrimônio natural, incluindo áreas paradisíacas, reservas ecológicas, vales com formações rochosas e únicas, e o arquipélago de Fernando de Noronha, citado já antes. Reconhecido como patrimônio natural mundial, que entre eles também tem uns exemplos, como litoral e praias, como Porto de Galinhas e Praia dos Carneiros, arquipélagos e ilhas, como Fernando de Noronha, já citado, regiões internas, como Vale do Catimbau e Rio São Francisco, áreas ecológicas e reservas, como parques e reservas naturais, que são Fernando de Noronha e Vale do Catimbau, que já citei também antes. Esses exemplos mostram a diversidade de paisagens e ecossistemas de Pernambuco, que vão desde o litoral exuberante até o sertão árido, refletindo a importância do patrimônio natural para turismo, pesquisa científica e conservação ambiental. Por último, eu vou falar um pouco sobre o patrimônio misto de Pernambuco, que reflete a integração entre o material e o imaterial. O material são construções, espaços e objetos, e o imaterial são tradições, expressões culturais e festas, evidenciando não apenas a riqueza física de Pernambuco, mas também a dinâmica cultural e a identidade de comunidades locais. Dentre eles também, não só o cultural e o cultural não, o material e o imaterial, está também o patrimônio vivo, que garante a preservação de saberes e práticas culturais que transcendem o material. Dentre elas estão Caipora de Pesqueira, um grupo cultural tradicional, e Chico Santeiro, artista com conhecimentos tradicionais transmitidos à comunidade. Agora eu vou dar uns exemplos de patrimônio cultural e imaterial, material e imaterial. O material é aquele que é construído, como igrejas, cidades, etc., como Olinda e Recife Antigo, que já foram citados, centros históricos com igrejas, casarões coloniais e ruas preservadas.
reconhecidos pelo IPAM. O imaterial é aquilo vivo, como danças e festas, etc., como o frevo de Recife de Olinda, dança e músicas típicas do carnaval, com ritmo acelerado e coreografias características. E é isso. Agora vamos aprender sobre o Maranhão. Estado que fica na região Nordeste. Vou estar falando sobre alguns patrimônios culturais, patrimônios naturais e patrimônios mundiais. Maranhão possui 2 sítios considerados patrimônios mundiais da Unesco. O Centro Histórico de São Luís, reconhecido em 1997 por sua arquitetura colonial portuguesa preservada, e o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, que recebeu o título de Patrimônio Natural da Humanidade em agosto de 2025. Centro Histórico de São Luís. Bom, o que é? É o centro histórico da capital do Maranhão, sendo reconhecido por muitos turistas e sendo o principal ponto de lá do Maranhão. O porquê é considerado um exemplo excepcional de uma cidade colonial portuguesa, com um traçado urbano e arquitetônico. Bom, como eu já havia citado antes, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses é considerado como patrimônio mundial e natural, por isso que eu vou já estar citando ele como os dois juntos. Bom, é uma unidade de conservação do Maranhão, com uma área aproximadamente de 1.550 hectares, famosa por suas vastas dunas de areia branca e de lagos de água doce cristalina. O parque, reconhecido pela Unesco como Patrimônio Natural da Humanidade, abrange vários municípios do Maranhão, como de Barreirinhas, de Primeira Cruz e de Santo Amaro do Maranhão. Características e a biodiversidade, que eu vou estar citando os dois. Bom, as características são um ecossistema único no mundo, formado por uma grande campo de dunas que abriga milhares de lagos de água doce e transparentes, além de rios de marquesinas. Bom, a biodiversidade abriga diversas espécies de planta, de aves e répteis. Bom, eu já citei o patrimônio mundial e natural, agora eu vou estar citando o patrimônio cultural. Bom, Bumba Meu Boi é uma festa popular brasileira, também conhecida como Boi Bumba, que celebra a lenda da morte e ressurreição de um boi através de danças, músicas e teatro. Essa manifestação cultural é patrimônio cultural do Maranhão, especialmente ligada a fortes regiões do Norte e do Nordeste. A história central envolve um peão que mata um boi para satisfazer o desejo de sua esposa grávida de comer a língua de um animal, o que leva a intervenções mágicas para que o boi ressuscite. Vou estar citando agora as origens e a narrativa. A tradição tem origem europeia, mas ao chegar ao Brasil foi enriquecida com elementos da cultura africana e indígena. A história basicamente envolve o desejo de uma mulher grávida, a morte do boi por seu marido e posteriormente a uma ressurreição do animal por pastes ou curandeiros.